Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Fiocruz confirma mais 19 casos da variante Delta no Rio Grande do Sul. Batalhão da Brigada Militar realiza primeiro encontro de policiais militares mulheres. E veja também, governador Eduardo Leite assina a ordem para início do asfaltamento da estrada que liga São Martinho da Serra a Santa Maria. E ainda, animais resgatados durante operação policial de maus tratos precisam de ajuda da comunidade. Tudo isso e muito mais em 15 segundos aqui no Jornal do Diário. Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. O 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar realizou o primeiro encontro de policiais militares mulheres. As atividades aconteceram na quarta e quinta-feira em Santa Maria. 20 mulheres participaram do primeiro encontro de policiais militares ambientais. O evento aconteceu em Santa Maria e teve diversas atividades elaboradas para aprimorar o trabalho nas unidades. Vale muito a pena, elas têm conversado e a gente tem trocado conhecimento nessa área. Já valeu a pena, digamos assim, pela experiência que uma foi passando pela outra. Elas se dedicam, né, se superam em determinados pontos, porque precisa da força, precisa de uma dedicação bastante grande. As policiais tiveram uma palestra motivacional com uma terapeuta, onde só participavam mulheres. Elas também foram até o mantenedouro de fauna São Brás, onde fizeram uma visita guiada para aprimorar os conhecimentos ambientais e para aperfeiçoar o atendimento de ocorrências envolvendo animais. Está sendo muito gratificante pela interação entre as colegas, divisão de experiências e muito proveitoso. Sim, eu acho importante essa interação todas que a gente está tendo aqui com colegas de outras cidades, a gente está trocando experiências e também fazendo uma instrução muito importante e é muito proveitoso e muito legal essa iniciativa que começou lá pelo 2º Batalhão e a gente espera que continue, né? Continue pelos outros anos, que sirva de exemplo para outros batalhões também. E porque é muito, muito mesmo importante para todos nós. Entre as atividades desenvolvidas estão o treinamento de tiro com pistolas calibre .40 e também com fuzis calibre 5.56. Policiais, mulheres de Uruguaiana, São Gabriel, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Bagé, Santana do Livramento e Santiago participaram da ação. O objetivo foi alcançado, a gente vê pelas manifestações delas, todas positivas, né? Pela parte da tarde a gente teve uma visitação ao criador lá com o São Brás, né? Já conversamos com ele, agradecemos, a gente tem uma parceria boa, em razão de animais que a gente recupera dentro da natureza e leva para ele lá dar a sustentação para esse animal voltar ao seu habitat. Também foi feito o treinamento com captura de animais, de forma de captura, para que não venha prejuízo desses animais na natureza, né? Bastante importante, porque não adianta tentar salvar o animal ali se vai danificar ele, a estrutura física deles. Então a gente foi bem interessante. Nenhum policial estava usando máscara durante o treinamento, pois trabalham junto diariamente e todos já foram vacinados com as 2 doses da vacina contra o Covid-19. Agora a repórter Laís Lacerda traz os destaques do BEI com as atualizações da área policial. Olá, vamos agora aos principais destaques da área da segurança pública de bei.net.br. Um homem de 42 anos, condenado pela Justiça, foi preso no final da manhã desta quinta-feira em Tupanciretã. O mandado de prisão definitiva foi cumprida no bairro Ana Terra. Ele estava foragido há 5 anos.
Conforme a Polícia Civil, o homem tem várias condenações que juntas somam mais de 19 anos de prisão. Entre os crimes está um estupro cometido contra uma criança de 9 anos em maio de 2003, no município. Em decorrência deste crime, ele havia sido condenado a mais de 9 anos de reclusão. O condenado, que estava foragido desde agosto de 2016, foi levado ao presídio de Júlio de Castilhos. Um homem de 34 anos foi vítima de tentativa de homicídio na quarta-feira em Santa Maria. De acordo com a Brigada Militar, a vítima foi atingida por 3 tiros enquanto estava em via pública, na Rua 1, no bairro Juscelino Kubitschek. A guarnição foi acionada no pronto atendimento municipal, onde a vítima havia dado entrada. No local, os policiais foram informados que um veículo teria se aproximado e o indivíduo efetuou os disparos, fugindo logo depois. A vítima foi transferida ao Hospital Universitário de Santa Maria, USM, devido à gravidade dos ferimentos. Também em bay.net.br a gente traz informações que uma técnica de enfermagem de 31 anos foi vítima de uma tentativa de estupro em São Gabriel. De acordo com a Brigada Militar, a vítima estava descansando no intervalo quando um paciente que estava seminu entrou na sala do hospital e tentou agarrá-la. A ação foi impedida no momento em que os colegas da vítima chegaram na sala. Ainda conforme a Brigada Militar, o paciente de 31 anos estava internado na ala Covid desde o dia 26 de agosto. Em nota, o Hospital Santa Casa de Caridade de São Gabriel reiterou as informações divulgadas pela Brigada Militar e também informou que, após o episódio, o paciente está internado sob custódia da polícia. A instituição também afirmou que repudia todo e qualquer tipo de violência e que medidas serão constantemente tomadas para prezar pela saúde e bem-estar dos colaboradores. Esses foram os principais destaques da área da segurança pública de bay.net.br desta quinta-feira. Para conferir essas e outras notícias, você também pode acessar as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Até mais! Nesta sexta-feira tem vacinação contra o coronavírus em Santa Maria. Durante a manhã, das 8 ao meio-dia, pessoas com 27 anos ou mais que receberam a primeira dose em 10 de agosto podem fazer a segunda aplicação do imunizante. Os pedestres podem se dirigir ao Clube Recreativo Dores, Associação Comunitária Tancredo Neves e Unidade Básica de Saúde Kennedy. Quem estiver de carro pode ir até o campus da UFSM em Camobi. Já durante a tarde, da 1h às 13h30, segunda dose é para pessoas de 18 a 59 anos que tenham comorbidade e para quem tem 57 anos ou mais e completou a primeira etapa da imunização em 11 de junho. Esses públicos podem ir até o UBS Felício Bastos ou até todas as unidades de estratégia saúde da família, com exceção, atenção, às estratégias da família de Arroio do Só e Pains. Para estimular a imunização contra a Covid-19 em Cruz Alta, a Prefeitura organizou uma ação diferente, um happy hour da vacinação. O evento aconteceu na noite de quarta-feira na Casa de Cultura Justino Martins. Na cidade, podem se vacinar jovens a partir dos 18 anos. A campanha contou com música e iluminação especial para os cerca de 200 jovens que procuraram a ação. A Secretaria de Saúde vai organizar nos próximos dias mais um evento para completar a vacinação dos jovens e também daquelas pessoas dos grupos anteriores que ainda não receberam a primeira dose. A Fundação Oswaldo Cruz confirmou mais 19 casos da variante Delta no Rio Grande do Sul. A informação foi repassada ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Com isso, o estado passa a contabilizar 87 casos da cepa. Outros 148 suspeitos aguardam confirmação do laboratório. Os novos casos confirmados são de residentes de Alvorada, Bom Retiro do Sul, Cachoeirinha, Canela, Caxias do Sul, Esteio, Viamão, Guaíba, Porto Alegre, Quaraí e Santo Ângelo. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou a microchipagem de 10 cavalos abrigados no Instituto Assistencial de Bem-Estar Animal. Os animais foram resgatados da rua
ou de situações de maus tratos. Eles ficam no Instituto para Tratamento de Complicações de Saúde e posteriormente são colocados em adoção responsável e não devem ser utilizados em carroças, competições e também não podem ser vendidos. A microchipagem é usada para que exista o controle dos cavalos, principalmente aqueles que eventualmente são encontrados soltos em via pública. Falando nisso, veja em instantes, animais que foram resgatados durante uma operação contra maus tratos realizada em Santa Maria precisam de ajuda da comunidade para serem recuperados. E ainda a previsão do tempo para Santa Maria e região e o comentário ao vivo do colunista Denis Olim. O Jornal do Diário faz um intervalo. Neste momento nós vamos conferir imagens ao vivo da movimentação, esse início de noite na Avenida Rio Branco, no centro de Santa Maria, agora que são 6h20. O JD volta em instantes. Bom dia, Santa Maria. Bom dia, coração do Rio Grande. Começa agora o programa especial de lançamento da CDN, Central Diário de Notícias 93.5. A CDN traz as ondas do seu rádio 24 horas de jornalismo de segunda a domingo. Com muita informação de credibilidade, repercussão e análise. Interatividade e participação do ouvinte. A CDN traz a Santa Maria o jornalismo que a cidade precisa e merece. São 21 programas de segunda a domingo, 30 apresentadores. E uma programação que começa no primeiro minuto do dia. Bom dia! Está começando agora a primeira das 3 edições do Madrugada CDN. Estamos na companhia dos principais fatos que movimentaram a cidade e região. Agradecemos o colega Rogério Kerber pela companhia qualificada na madrugada. E começamos agora o programa Agro em Pauta, a agenda do campo e do agronegócio aqui na sua rádio CDN. Central Diário de Notícias 93.5, na sequência da nossa programação, o Primeira Hora vai com você até às 7 da manhã, com o jornalismo que pulsa no amanhecer da CDN, até a chegada desses dois colegas que são referências no rádio jornalismo de Santa Maria. Bom dia, cidade. Bom dia, Alexandre. Eu sou a jornalista Viviana Fronza e tenho o maior prazer em fazer parte dessa equipe que vai trazer muito jornalismo de qualidade para Santa Maria. Bom dia, cidade. Bom dia, Viviana. Muita emoção em fazer parte deste grande projeto que é a CDN. Nós vamos juntos até às 9h30, com muita informação para começar bem o dia. E agora vamos conhecer um pouco mais de uma realidade de Santa Maria que precisa e deve mudar. É com você, Maurício. O programa Bem nos Bairros vai trazer as reivindicações da sua comunidade. Não dá mais para aceitar problemas como esse sem discutir soluções. Começa agora o F5, atualização e debate sobre os principais fatos do dia. Realmente, Santa Maria precisa discutir essa problemática. E é urgente. Então vamos com a notícia direto ao ponto. E começa agora às 11 horas a primeira das 3 edições do nosso programa Central CDN. Lembrando que nós voltamos a nos encontrar às 5 horas da tarde com muito jornalismo de credibilidade. E vamos começar todas as tardes com muito jogo de cintura, hein? Somos 5 mulheres que não se apertam para falar de qualquer assunto. E sempre com posições firmes e uma pitada de bom humor. É o papo corajoso e sem freio das amigas. É todo dia, de segunda a sexta. Com credibilidade e relevância nas pautas, começa agora o CDN Entrevista. Das 2 às 4 da tarde, com os nossos convidados e muita análise dos principais fatos do dia e da semana. Porque qualidade na repercussão dos acontecimentos está no nosso DNA. DNA este que virou até nome de programa. O programa da identidade da nossa gente aqui na CDN. Central Diário de Notícias 93.5 apresenta agora o programa Central do Esporte. De segunda a sexta à noite e também com 4 edições aos fins de semana. Também ao vivo, a Central de Esportes tem 4 edições no final de semana, 2 no sábado e 2 no domingo. E chegamos ao final do seu dia, com a 3ª edição do Central CDN. Com muita diversidade de temas, sempre com a credibilidade que nos identifica.
Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade. Dezenove cães e gatos foram resgatados só nesta semana em uma operação contra maus tratos realizada em Santa Maria. E para que se recuperem, eles precisam de ajuda da comunidade. Os animais que foram resgatados durante uma operação contra maus tratos nesta semana em Santa Maria precisam de ajuda. Os bichinhos foram encaminhados para ONGs da cidade, onde recebem atendimento para reabilitação. Só que essas entidades necessitam de doações da comunidade para se manter. Uma dessas ONGs é a Associação dos Amigos e Protetores dos Animais. A Marci Siqueira, que é a presidente, conta que os animais costumam chegar machucados e fracos após serem resgatados. O trabalho das protetoras é proteger esses animais que não tem ninguém por si. Por exemplo, o Bruninho, ele estava no lixão, junto com a mãezinha que está ali, com os outros 2 maninhos. Que acontece? Alguém tem que fazer alguma coisa. E os animais, eles não são da rua. Alguém colocou eles lá na rua. Então, nós temos esse desejo, essa vontade de ajudar, de acolher e fazer essa transformação, que é física e psicológica. E quem não tem recursos para fazer doações, pode também ser um voluntário da associação e doar muito amor e carinho para todos esses bichinhos resgatados das ruas. É um trabalho que é feito de formiguinha, como a gente fala, não é um trabalho que a gente possa fazer apressadamente. Trabalho feito com calma, com muita generosidade, com muito amor no coração. Todas as pessoas que participam da associação são pessoas voluntárias e que muitas vezes nós tiramos do nosso bolso. Por isso é que é a importância da comunidade e se envolver também em, como eu digo, restaurar o dano que o outro ser humano que veio antes da gente causou. A associação aceita a doação de ração de boa qualidade, camas para os animais, jornais e tampinhas de garrafas PET. Também qualquer valor em dinheiro. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da APASME. E nesta quinta-feira, autoridades diplomáticas norte-americanas estiveram visitando Santa Maria. Em visita ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP, o cônsul-geral dos Estados Unidos da América em Porto Alegre, Shane Christensen, cumpriu a agenda em Santa Maria. A vinda do diplomata também previa visita a áreas militares e ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Na sede do CIOSP, ocorreu reunião com o prefeito Jorge Pozzobon, bem como outras autoridades norte-americanas, como o diretor de segurança regional do Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Davis Valentini, e o adido de defesa dos Estados Unidos no Brasil, Coronel Lorenzo Harris. Conforme Christensen, o objetivo da visita foi ouvir e conhecer as lideranças da cidade, para assim entender e avançar com as oportunidades de cooperação, que envolvem questões militares e tecnológicas. O governador Eduardo Leite esteve hoje à tarde em São Martinho da Serra para assinar a ordem para o início do asfaltamento da estrada que liga o município a Santa Maria. O asfalto na entrada da cidade é uma reivindicação de décadas da comunidade. Para falar mais sobre este assunto, ao vivo está conosco o colunista Denis Olim. Boa noite, Denis. Tudo indica que agora a obra deve sair do papel mesmo? Boa noite, Vilcel. Boa noite a todos. Olha, é o que todos esperam e acredito que dessa vez tem tudo para que realmente ocorra essa obra. Porque é uma promessa de décadas, como você falou. Já teve governos prometendo que ia sair, a obra chegou até a começar, mas paralisou logo em seguida. E eu conversei com o diretor-geral do DAIR, Luciano Faustino, que inclusive é formado aqui na UFSM, então conhece bem a realidade da região. E ele me garantiu que há 13 milhões e meio de reais já liberados para essa obra. A construtora Continental, também conversei com a direção da empresa, eles disseram que depois do feriado de 7 de setembro
as máquinas já estarão na pista num trecho que fica a cerca de 2,5 km da entrada de Santa Maria, ou seja, logo depois daquele viaduto férreo. É um trecho onde fica mais fácil de começar a obra e que o projeto foi atualizado. Então, esse problema deve ser solucionado nos próximos anos. A previsão é 1 ano e meio aproximadamente de obras para asfaltar os 17 quilômetros. Com esses 13 milhões e meio dá para asfaltar cerca de 8,5 quilômetros. Mas o diretor do DAER diz que recurso não há problema, que à medida que as obras forem avançando, há verbas garantidas e que a obra não deve parar desta vez. Esta é a promessa atual. Acredito que, como o governo do estado vendeu estatais, está com o caixa sanado, pelo menos por enquanto, deixou de atrasar salários e agora tem verbas, acredito que sim, dessa vez vai sair. E hoje, o governador Eduardo Leite esteve lá em São Martinho, chegou de helicóptero por volta das 4 da tarde para essa assinatura tão esperada da ordem de início. A gente sabe que a assinatura é uma questão formal, mas tinha muita gente lá da comunidade, como vocês veem nas imagens na TV Diário, quem quiser acompanhar pelo canal 526 da NET ou no Facebook, quem está nos escutando pela rádio, não tem como ver as imagens. Mas o Eduardo Leite, então, foi recebido ali por muitas pessoas no estádio, depois foi para o ginásio, onde fez a solenidade de assinatura. E uma brincadeira, ele não foi de carro, não enfrentou a estrada, o pó, a dificuldade que os moradores, toda vez que tem que passar por ali, enfrentam, barro ou pó. Mas pelo menos agora temos essa perspectiva de que a obra saia do papel, como eu disse, cerca de 1 ano e meio, se tudo correr bem, nesse primeiro ano até final de dezembro, a perspectiva é que os 3 primeiros quilômetros já estejam asfaltados e que a obra siga ao longo do ano que vem. Então, se a construtora conseguir ter um bom ritmo de obras, o diretor-geral do DAER disse que até o final de 2022 já poderia estar concluída. É mais provável que fique pronta no início de 2023. Vamos seguir acompanhando e cobrando, porque obras públicas a gente sabe que tem data para começar, mas muitas vezes não tem data para acabar na prática. Falar é fácil, fazer às vezes é bem mais difícil e a gente sabe que elas acabam atrasando, infelizmente. Viu, Seu e Kelly? Tá bem, então, muito obrigada, Denise Olim, participando ao vivo e trazendo o seu comentário, esse momento muito importante, então, para a comunidade que está aguardando o asfalto no local. Obrigada pela participação. E seguimos agora com a previsão do tempo. A quinta-feira foi de calor em Santa Maria por volta das 4 horas da tarde. Os termômetros marcaram 30 graus, mas para amanhã, a chance de chuva. Pancadas devem ocorrer já pela parte da manhã por causa da chegada de uma frente fria. Ao longo do dia, o sistema se afasta do estado e há sim um avanço de uma massa de ar mais seca e fria. Nós vamos conferir as temperaturas na tela para esta sexta-feira. A sexta-feira começa com mínima de 16, a máxima chegando aos 31 graus. Sábado, máxima de 25, domingo variando entre 14 e 22 graus. E na segunda-feira, a semana começando com mínima de 12 e máxima de 18. Vamos conferir algumas cidades aqui da região central. Nova Palma, nesta sexta-feira, registra máxima de 30 graus. Formigueiro chegando aos 31 em Jaguari e em Toropi. Máxima também de 31 graus nesta sexta-feira. Temperaturas altas. A seguir, ao vivo, vamos receber Flávio Silva, presidente da AVTSM, Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. E ainda na edição de hoje, torcidas organizadas do Grêmio protestaram com violência em frente ao CT do time. Vamos para mais um intervalo aqui no JD. Você confere agora ao vivo, através das câmeras do CIOSP, o trevo do Fórum entre a Avenida Nossa Senhora das Dores e a Rua Euclides da Cunha. São 6 horas, 34 minutos. JD volta em instantes. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes
e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. As lojas Beltrame completam 40 anos. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Venha conhecer o Cristo Rei, um projeto de conceito internacional na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos de 2 dormitórios, duplex e lojas. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. Sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite o apartamento decorado no local. Cristo Rei, investimento com alta rentabilidade. Característica da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Comer um bom churrasco cercado de variedade, sempre bom no lugar certo, certeza de qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião, churrascaria Tertúlia, qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria Tertúlia. Conferimos agora alguns destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para esta sexta-feira com o jornalista Marcos Fonseca. Olá, eu trago os destaques da edição impressa do Diário desta sexta-feira. O governador do estado assina ordem de serviço para o asfaltamento da estrada que liga Santa Maria a São Martinho da Serra. Empreendimento inaugura a primeira torre de resort na 4ª colônia. Novas regras do distanciamento liberam torcedores em estádios e pessoas em pista de danças em eventos sociais. E também um calendário de vacinação desta sexta-feira em Santa Maria, que é voltado a pessoas a partir de 18 anos. Na economia, leilão da Receita Federal arrecada mais de quase R$500 milhão com a venda de produtos apreendidos. Na polícia investiga a morte de recém-nascida em parto realizado dentro de casa na região oeste da cidade. Técnica de enfermagem sofre tentativa de estupro em um hospital aqui da região. E grupo de 20 policiais e militares mulheres do Batalhão Ambiental participa de curso de tiro em Santa Maria. São esses, então, alguns dos destaques que eu trago para a nossa edição impressa do Diário desta sexta. Já são quase 9 anos de um dos fatos mais chocantes e de maior repercussão do estado e do país. Um incêndio que matou 242 pessoas, na maioria jovens, e que ficou conhecido como a tragédia de Santa Maria. Mesmo sem simpatizar muito com esta marca, foi devido a este triste acontecimento que a cidade passou a ser reconhecida nacional e até internacionalmente. Passado todo este tempo, finalmente, o julgamento dos 4 réus se aproxima. E o júri está marcado para o dia 1º de dezembro em Porto Alegre. Hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal do Diário o presidente da VTSM, que é a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Flávio Silva. Boa noite, presidente. Obrigado por ter vindo. E começamos já lhe perguntando sobre a expectativa
para começarmos a nossa entrevista, a expectativa para este momento tão aguardado, né, e tão batalhado por todos vocês, familiares. Estamos aí há cerca de 3 meses do dia do júri. Boa noite, Vilceu. A expectativa é muito grande, né? Depois de praticamente 9 anos, vai fechar nas vésperas do júri, e chegando na reta final dá aquele friozinho na barriga, né? Mas a gente aí está preparado para enfrentar mais essa batalha para nós, que é muito importante durante essa luta toda que nós tivemos em busca da justiça. Eu acho que está chegando a hora do encontro com essa dita justiça que a gente não espera, né? Boa noite, Flávio, seja bem-vindo aqui no JD. E há poucos dias a associação, inclusive, solicitou que o local do júri em Porto Alegre fosse alterado. Já há uma decisão? O que os familiares esperam diante disso? Existe a possibilidade que nem todos que fazem parte da associação possam acompanhar o julgamento. Eles podem não conseguir o acesso em função de uma limitação de espaço. Boa noite, Kelly. Ainda não se tem ainda uma resposta sobre esse nosso pedido, porque foi despachado o dia 26 para o tribunal, o juiz comunicando, né, dessa petição da VTCM pedindo para que seja trocado o local do júri, porque é um local muito pequeno. Ele, em épocas normais, acomodaria 200 pessoas, e se o júri fosse realizado por esses dias, acomodaria no máximo 60 pessoas. E nós somos 240 famílias de vítimas fatais, mais os sobreviventes que também têm o direito de assistir esse julgamento. Flávio, aproveitando, né, uma outra solicitação também, aliás, vocês estão aí batalhando, né, a questão de acomodações, né, para os familiares no período aí do júri. Como é que está também vocês conseguiram alguma coisa, algum apoio, algum local que possa acomodar os familiares na capital? Nós estamos em tratativa com algumas instituições em Porto Alegre. Então, o CEPERS é uma dessas instituições e já nos assinou positivo. Ele vai, sim, acomodar alguns familiares lá no período em que vai ser realizado o júri. E nós tivemos também uma reunião com o Comando Militar do Sul, onde o general se comprometeu em ajudar os familiares, hospedando um grupo de familiares numa das unidades. Então, eles estão só se organizando estrategicamente para ver de que modo melhor nos ajudar. E a expectativa é que vai dar certo e a gente vai conseguir acomodações para todas aquelas pessoas que vão precisar dessas acomodações sem terem que pagar por elas. E Flávio, durante esses quase 9 anos em que se aguardava a data do júri, o que aconteceu com os sobreviventes da tragédia? Qual foi o papel da associação da organização e também apoio às pessoas afetadas? E eu aproveito também para perguntar se você já tem uma ideia de quantas pessoas vão acompanhar o júri em Porto Alegre. Olha, ainda a gente não tem essa quantidade de pessoas que vão acompanhar o júri. Até porque no momento que a gente tiver confirmado esses apoios de hospedagem, com certeza vai haver um interesse maior, porque é um júri que, segundo o magistrado, ele tem previsão de durar de 10 a 15 dias. E fica bastante complicado, porque a grande maioria das famílias são famílias simples, né? E não teriam condições financeiras para suportar, além da despesa de ida até a capital, que seja lá 15 dias de hospedagem, mais alimentação e translado ao local do júri, né? Então, isso é uma despesa bem grande. E acredito que em torno de umas 200 pessoas, com certeza, vão acompanhar esse julgamento. Flávio, esse júri, né, o julgamento é um momento, sem dúvida, um marco importante, né, da luta aí de todos os sobreviventes, de todos os familiares. Foram cerca de 636, né, sobreviventes. Como é que vocês avaliam, né, a associação, de maneira geral, o trabalho aí das autoridades responsáveis pelo julgamento do caso? Houve falha, né, por parte da justiça na resolução? Por que essa demora, né, tantos adiamentos? Enfim, primeiro ia ser aqui, né, no local onde aconteceu o fato, em Santa Maria, depois teve toda essa polêmica, acabou, né, se definindo por Porto Alegre. Que avaliação que a associação faz?
Olha, durante todo esse tempo de luta, a associação foi muito prejudicada. Inclusive, nas visitas que nós fizemos nas audiências no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a gente nunca foi bem recebido. Inclusive, numa das audiências lá, nós fomos maltratados, ofendidos por desembargadores, né, que falou que os familiares eram pessoas vingativas, pessoas rancorosas. Então, esse gesto foi de uma covardia imensa, sabendo que nós não teríamos direito de defesa naquele momento. Então, essa decisão agora do Tribunal de Justiça, mais uma vez, marcando esse júri para um local pequeno, que não vai acomodar as famílias, a gente aceita como uma condenação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que já está condenando. Os primeiros condenados desse júri somos nós. E os nossos direitos, mais uma vez, estão sendo violados e eles querem nos condenar a não assistir o júri dos réus que são responsabilizados pelas mortes dos nossos filhos. Flávio, quais são os resultados concretos esperados após esse julgamento, além, claro, de acalmar pelo menos um pouco o coração de todos vocês, os pais das vítimas? Olha, a gente espera realmente que a justiça seja feita, né? Porque, infelizmente, no Brasil, esse tipo de tragédia e de matança acontece por falta da punibilidade. Esses processos, às vezes, se arrastam e, às vezes, por jogadas de advogados, com recursos e mais recursos, pleiteando de uma forma que esses crimes sejam desqualificados para que os réus acabem não sendo punidos. Então, enquanto isso não acontecer, não mudar no Brasil, enquanto as pessoas não forem punidas por esses crimes cometidos, as matanças vão estar sempre acontecendo. Flávio, com relação só para atualizarmos um pouco, com relação ao memorial, né? Como é que está a situação da construção ali do memorial? O memorial, a gente mandou a questão de um mês atrás para ser refeito o orçamento da obra, que isso aí tinha sido feito por uma empresa de São Paulo. Então a gente pediu para que ele fosse refeito, porque se tem um pré-projeto, né, com a ideia livre de Montenegro, e espero que até o final do ano esse projeto já esteja sido aprovado pela LIC-RS. Tá bem, então nós agradecemos a participação do Flávio Silva, presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Nós, jornalistas, a empresa Diário de Santa Maria, com certeza segue acompanhando, como a gente sempre fez, e acompanhando então os próximos fatos e também as notícias desse julgamento que acontece em dezembro. Muito obrigada pela sua participação. E no próximo bloco, aqui no JD, você confere as atualizações da área esportiva com o jornalista Gilson Alves. E é com imagens ao vivo da esquina da Rua Pinheiro Machado com a Rua do Acampamento que nós vamos para mais um intervalo aqui no JD. São 6h48. Nós já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. As lojas Beltrame completam 40 anos. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias.
Venha conhecer o Cristo Rei, um projeto de conceito internacional na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos de 2 dormitórios, duplex e lojas. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. Sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite o apartamento decorado no local. Cristo Rei, investimento com alta rentabilidade. Característica da construtora Jobim. Fone 55 30 26 40 40. Comer um bom churrasco cercado de variedade, sempre bom no lugar certo, certeza de qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião, churrascaria Tertúlia, qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria Tertúlia. Ontem à tarde, torcidas organizadas do Grêmio protestaram com violência em frente ao centro de treinamento Luiz Carvalho contra o mau momento do time na temporada. Os torcedores lançaram pedras no ônibus do elenco, fazendo a polícia dispersar a manifestação com o uso de spray de pimenta e gases de efeito moral. O clube se manifestou por meio de nota oficial e repudiou os atos de violência, balbúrdia e vandalismo, que terminaram com a ação da polícia. Ainda na nota, o tricolor gaúcho atribuiu os eventos a uma parcela de torcedores. A direção do Grêmio reitera que está tomando todas as medidas cabíveis. 4 dos manifestantes foram detidos e levados à penitenciária estadual de Sapucaia do Sul, onde permaneceram durante a noite, sendo liberados na manhã dessa quinta-feira. E ao vivo aqui no JD, o repórter Gilson Alves já está chegando aí com as informações locais do esporte, mas também comentando rapidamente sobre estas cenas lamentáveis, né, Gilson, que aconteceu em Porto Alegre, tudo isso por causa da má fase que o Grêmio enfrenta. Gilson, boa noite. Boa noite, Vilceu. Boa noite, Kellen, que acompanha o Jornal do Diário. Verdade, manifestação então ontem chamou bastante a atenção no retorno do Grêmio aos treinamentos do CT Luiz Carvalho. É o torcedor reivindicando em função dos maus resultados no Campeonato Brasileiro, e a gente sabe, né, que não é através desse tipo de manifestação que a gente imagina que o time vai melhorar. Claro que o torcedor tem, ou alguns torcedores têm, entre aspas, algum motivo para reclamar, mas não mas no momento em que parte para agressões ou atinge de forma física, não só verbal, mas também de forma física, alguns atletas ou algum dirigente do Grêmio, a gente sabe que isso não é o correto, mas é uma crise aí que o Grêmio vive em função dos maus resultados no Brasileirão, enquanto estiver na zona do rebaixamento. Infelizmente, isso aí é capaz de se tornar até rotina. A gente sabe que as torcidas organizadas, né, costumam se reunir para fazer atos que, por vezes, terminam nisso que a gente viu agora há pouco nas imagens. Trazendo agora para o âmbito local, hoje à tarde, no estádio Presidente Vargas, o Inter SM enfrentou a equipe do Grêmio Bagé em jogo válido pela 6ª rodada da Divisão de Acesso 2021. A gente está acompanhando os melhores momentos da partida, imagens cedidas pela Federação Gaúcha de Futebol TV. No primeiro tempo, o Bagé foi melhor, quem criou as maiores oportunidades. E em seguida aí o Pablo, ex-jogador do Inter SM, hoje no Bagé, ele fez o drible na marcação e abriu o placar para a equipe bagéense. Gol do Pablo, atacante ex-Inter SM, hoje defende o Bagé, fez 1-0. No segundo tempo, o Inter ainda teve uma chance no finalzinho do primeiro tempo, mas a bola passou rente à trave. No segundo tempo, o técnico Sananduva partiu na tentativa de reverter o quadro, a má situação no jogo, 1-0 contra, fez algumas alterações e demorou, mas o Inter SM ainda conseguiu um empate, gol marcado pelo Pedro Lima. Daqui a pouquinho a gente vai ver ali aos 39 minutos já do segundo tempo, o zagueiro Pedro Lima, que é canhoto,
mas não pensou duas vezes ali, a bola caiu no pé direito, bateu de primeira, empatou o jogo, deixou tudo igual. Pelas circunstâncias da partida, 1-1 acabou não sendo tão ruim pelo fato do Inter SM ter saído atrás. Mas em termos de tabela de classificação foi ruim sim, porque o clube foi a 6 pontos na tabela e é o 6º colocado no grupo B, sempre lembrando que dos 8 times da chave, apenas 4 avançam para a próxima fase. Então uma rodada mais adiante, são 14 nessa primeira fase, mais uma rodada adiante, aí o Inter SM não conseguiu entrar na zona de classificação. Lembrando que o próximo jogo do Alvirrubro será na terça-feira, às 3 horas da tarde, contra o Guarani em Venâncio Aires. Só para fechar nossa participação, região também São Gabriel amanhã em campo, 3 horas da tarde, no estádio Silvio de Faria Corrêa em São Gabriel. O São Gabriel recebe a equipe do Guarani de Venâncio Aires. Essas então as informações do esporte aí, divisão de acesso. Ok, Gilson, muito obrigado. Atualização completa aí na área esportiva. Obrigado. E foi lançado em Santa Maria o projeto Arte nas Janelas, que vai contar com a apresentação de músicos locais direto das aberturas frontais do Teatro 13 de Maio. Foi ao som de clássicos do grupo ABBA, interpretado pelas cantoras Daiane Diniz e Tiane Tâmbara, que ocorreu o lançamento do projeto Arte nas Janelas, do Teatro 13 de Maio. A iniciativa prevê apresentações musicais ao longo das próximas terças-feiras nas janelas frontais do teatro, como explica a diretora Ruth Pereiron. A gente montou esse projeto porque nós tínhamos o Escala 13 que estava acontecendo desde maio, né? Como termina esse Escala 13 que a gente fez nas janelas e a gente viu que foi um sucesso, assim, o pessoal, mas que legal, que boa ideia e tal. Eu disse, então vamos continuar, vamos procurar, já que esse projeto do Escala 13 terminou, vamos fazer um novo projeto. Diferente do Escala 13, que teve financiamento da Lei Aldir Blanc, agora as apresentações são financiadas por instituições privadas. Uma delas é a Pampeiro, como explica o diretor-presidente da instituição, Eduardo Biaki. A Pampeiro tem uma tradição já, né, ao longo de 61 anos, estar sempre presente com a comunidade, principalmente através da cultura. Nós já temos uma parceria muito longa com o teatro, há muitos anos, contribuindo inclusive com recursos de impostos para com a manutenção do nosso teatro. E no momento que nós tivemos um convite da professora Ruth Pereiron, nós tivemos o maior carinho no momento de aceitar e de apoiar um projeto como esse, um projeto onde a gente pode levar a cultura a toda a comunidade. Para Marilice Daronco, coordenadora de comunicação e marketing da Fundação Eni, que é outra instituição parceira do projeto, apoiar os artistas locais é de extrema importância neste momento. Eu acho que mais do que nunca, com a pandemia, a gente aprendeu o quanto a cultura é importante. Na verdade, sempre se soube o quanto era importante, mas mais do que nunca ela se mostrou significativa. Então a gente sabe que tem toda uma questão de apoio aos próprios músicos, ao teatro, que precisa mais do que nunca de apoio, e para as pessoas também, que elas também consigam consumir mais cultura, consigam consumir mais música, e que isso faz bem pra gente sempre, né? Ainda mais em momentos como esses. E quem passar por aqui na Praça Saldanha Marinho durante as terças-feiras do mês de setembro vai poder conferir esse projeto que valoriza a cultura e os artistas locais. O setor artístico e de eventos foi o mais afetado, né, em detrimento da pandemia, né? Então, assim, esse projeto valoriza, reconhece o trabalho local dos artistas locais, né? E eu acho que é um projeto tão lindo, né? Porque nós utilizamos a janela do teatro, né? Olha o alcance disso, falando em público, né? Então, assim, eu acho que esse projeto, ele vai começar agora, mas ele tem tudo para ficar. Porque é um projeto que leva a cultura para os mais variados e diversos públicos. Então, assim, eu acredito que esse projeto Arte na Janela, a importância dele é justamente essa: levar a cultura a diversos públicos. A programação começa em 14 de setembro com o especial ABBA e vai contar com tango, canto lírico e Beatles. Ok, o Jornal do Diário fica por aqui. Na sequência, você assiste ao programa Sala de Debate, segunda edição. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.
Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.